Mas eu estou gostando desse sistema. A gente se acostuma. Claro. Boa tarde a todos, né, e todas, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está nos assistindo, né? Vamos ao nosso 6º encontro do projeto Filosofia para Todos, nessa parte, né, nesse momento em que eu estou participando, e a proposta é sempre trazer pessoas, convidados que possam falar de temas diferentes, e temas que tenham a ver com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, e que possam sempre nos trazer esse olhar, de um olhar político, filosófico, ou de outras perspectivas das mais diversas possíveis que a filosofia nos oferece, como contexto de análise e de reflexão, né? Para o dia de hoje, eu convidei um colega muito querido, que é o professor César Alencar. O professor César é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amapá, né? O César, ele é nosso parceiro também do Grupo de Pesquisa Ética e Filosofia Política da UEAP. O César já participa conosco na UEAP, é nosso parceiro cativo, né, César? Já foi orientador, já participou de bancas, bancas de avaliação, de seleção de professores, bancas de avaliação de TCCs, ou seja, o César já é quase um professor da UEAP também, né? Já tem que incluir ele lá no corpo docente da UEAP também, né? Não precisa do trabalho, não me dá o trabalho, não. Não, você não vai nem ter, não vai nem passar o processo de seleção, você já entra, né? E a proposta que eu trago de temática para o César, que eu trouxe, ele muito gentilmente aceitou, a pandemia como crise do eu, né? E claro que esse é um tema bastante espinhoso, bastante atual, e que a filosofia faz um esforço analítico para entender também esse momento, desde uma perspectiva, quem sabe, né, não sei o que o César vai nos contar, mas da existência humana, né, como é que nós vamos, como nós nos vemos, como nós nos enxergamos nesse processo, e também todas essas patologias emocionais que vão nos aparecendo, né, vão nos encontrando, e vão se desenhando nas nossas vidas, né, as solidões, né, as ausências, né, o encontro consigo, né, esse difícil encontro consigo, né, e essa necessidade de ver-se nesse processo tão difícil que tem sido a pandemia da Covid-19 e que parece, infelizmente, que ainda está bastante longe de acabar, né? César, então, tudo contigo, fique à vontade, a casa é tua, tá? E o tema é esse que eu te convido a falar e depois a gente segue batendo um papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Dionéia. É um prazer estar aqui. De fato, a gente já tem esse intercâmbio, né, desde que eu cheguei no Amapá, e é sempre um prazer estar colaborando com os projetos da UEAP, com os colegas da UEAP, com a forma como... inclusive pensando, né, a possibilidade de a gente ter uma maior interlocução também. Eu acho que isso vai ser só ganha, né? A gente só tem a ganhar, né? Não só entre nós, mas também os alunos e o próprio Estado, né? Então, acho que talvez a pandemia possa nos ajudar a fazer essa aproximação, né? Como a gente tinha conversado, pode ser que a gente consiga aí fazer alguns projetos interessantes de interlocução, né, entre as duas instituições, os profissionais das duas instituições. Acho que isso é muito bacana, né, para a gente ampliar a nossa influência, sobretudo a ampliar a reflexão filosófica aqui a partir do estado do Amapá e no estado do Amapá, né? Acho que esse tema é muito interessante da gente pensar, né? Uma das coisas que mais a gente viu aí em termos de lives filosóficas e reflexivas é sobre os impactos que a pandemia traz em termos existenciais, de modo como... Eu lembro até hoje, uma das primeiras lives que fez muito sucesso na CNN, que foi a do professor Leandro Carnal, né, que ficou muito batida, não só na propaganda que se fez para poder veicular
a notícia de que haveria essa live, mas também na posterior, aqueles que assistiram o vídeo depois, né, e os comentários que vieram depois, aumentando, inclusive, a incidência de outras lives. Acabou que a CNN começou a fazer outras lives, chamando outros professores, e a importância do tema sugeriria isso, né? Sugere esse impacto que a pandemia trouxe para a questão da existência, para a questão da subjetividade, do eu de um modo geral, né? Falar de eu aqui, tá? A gente vai tentar dar uma perspectiva um pouco mais abrangente para a questão do eu, sem nos ater muito na definição de ego, ou de subjetividade, ou de eu propriamente dito, tá? Mas falando do ser humano enquanto ser existencial, acho que você colocou bem essa coisa da existência, né? Talvez seja uma forma de a gente começar a refletir sobre a situação da pandemia. E eu acho que uma das coisas que mais essa crise que a gente tem vivenciado, né, como você também colocou, uma coisa que ainda não está para terminar, né, a gente pensou que estava dando um fôlego, muita gente aí se empolgou na retomada das suas atividades, seja de trabalho, seja de lazer, e acabou aí os números aumentando novamente, parece estarmos vivendo uma segunda onda, então tem aí uma situação que ainda não está terminada, na verdade, começa novamente a se agravar, né? Alguns casos, inclusive, agravando-se em patamares que a gente já assistiu, né? Em março, abril. Então, é bastante preocupante. Isso gera aí uma preocupação com a vacina, né? A gente tem visto aí vários institutos já com a pesquisa na vacina muito adiantada, já com a possibilidade, inclusive, de pedirem para serem colocadas, né, no sistema de saúde brasileiro. Alguns países já começaram, inclusive, a vacinação. Temos o caso lá da Rússia, né, que tem aquele problema todo de não termos acesso aos dados, mas diversas outras vacinas, né, já estão em um período muito avançado, e isso é bastante esperançoso para a gente nesse momento. Mas aí a gente entra no outro problema, né, de como o Brasil está lidando com isso, de como a organização do governo está fazendo para tornar isso realidade. É meio irônico, né? A gente tem que acaba rir para não chorar, porque a fala do ministro acaba dizendo, né, não se preocupem, vai haver vacina, a gente só está esperando eles entrarem com o pedido. Mas, veja, você vai esperar para eles entrarem com o pedido para se organizar, né? Tem a vacina da Pfizer, por exemplo, que depende de toda uma infraestrutura de refrigeradores e tal, e enfim, né, toda essa situação, que ao mesmo tempo é uma situação de esperança, é também uma situação de revolta em muitos aspectos, porque a gente acaba se limitando em determinadas situações por decisões políticas, por posturas erradas, por alguns imprevistos, por determinadas decisões de terceiros, e às vezes até a própria decisão de pessoas que às vezes não querem seguir os padrões de segurança, né, para entrar nos estabelecimentos, avança mais do que o que seria desejável. Então, essa situação que, a princípio, poderia parecer uma situação de esperança, acaba também sendo entremeada aí por um novo sentimento de angústia, né, de não sabermos até quando vamos continuar nessa, né, falando de uma maneira bem popular. E me parece que essa situação, já desde o início, da forma como a pandemia ela se apresentou, e eu acho que ainda hoje ela está trazendo essa questão, é de que ela, na verdade, aflora uma crise que já existia, né? A grande questão que a pandemia traz é que tipo de sociedade a gente estava vivendo, que tipo de existência a gente estava levando, e o que a pandemia ela acaba fazendo escancarar, né? O ritmo de vida que nós levávamos acaba tendo, no impacto da pandemia, um reverso significativo, no sentido de a gente poder
a partir de alguns impedimentos que a pandemia trouxe, a gente refletir sobre aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, eu sempre nunca deixo de lembrar dos efeitos positivos que essa pandemia teve, e um deles, né, é exatamente nos provocar a reflexão sobre, afinal, que tipo de vida, né, que tipo de existência, que tipo de organização social a gente estava alimentando num ritmo inconsciente, diversas vezes, né? E aí, jogando aqui também com o conceito de inconsciente de uma maneira muito lata, né? Não de uma maneira estrita, no sentido de pensar aqui aquelas ações que a gente acaba fazendo sem pensar, né? Esse tipo de existência que a gente vinha levando, a gente pode enfocar essa perspectiva a partir de dois aspectos, né? Eu diria assim, um desses aspectos como sendo o que, grosso modo, a gente chama de um padrão de vida burguês, né? Aquele modo de vida citadino, capitalista, de usufruir de uma sociedade de consumo, tá? Eu acho que esse é o tipo de sociedade que sofreu o maior dos impactos, e como, naturalmente, nós estamos envolvidos nesse tipo de sociedade, a gente acaba sofrendo esse impacto, né, de não poder sair para comprar as coisas, ter o seu ir e vir reduzido, a maneira como determinados produtos começam a escassear, porque você não vai ter a produção problematizada, a interconexão entre comércio e indústria, e, de novo, a questão de, não só, né, de produção de trabalho, mas também a questão do lazer, que é um ponto importante do consumo, o setor de serviços, o modo como isso vai ser impactado, gerando aí uma corrida para transformar diversos serviços em uma dinâmica online que não tinha, né? Então, as empresas obrigadas aí a trazerem uma nova roupagem para os seus serviços. Enfim, toda essa movimentação que a gente começou a ver lá em meados de março, início de abril, na tentativa de fazer com que o Fique em Casa, né, que era o bordão da época, ele fosse, de fato, pelo menos assumido, né, por boa parte da sociedade como sendo uma tarefa da sua responsabilidade enquanto sociedade, a gente viu a dificuldade que as pessoas sentiram de fazer isso, né? Claro que tem muita gente na mídia, de um modo geral, na internet, colunistas, jornalistas, que vão criticar, né, aqueles que usavam o bordão do Fique em Casa como sendo aqueles que têm o seu salário garantido e, portanto, podem pedir a sua comida pelo aplicativo e que não vão ter problema nenhum e tal, mas aquele grosso da população, né, que precisa ir lá ganhar o pão e tal, essas pessoas não podem ficar em casa. Então, você gera aí um conflito de interesses social entre aqueles que têm a possibilidade de ficar em casa e aqueles que não podem, né? Quando, na verdade, a ideia do Fique em Casa era exatamente para quem pode, né? A gente jamais iria dizer para aqueles que não podem ficarem em casa também morrendo de fome, né? A ideia é que a circulação diminuísse ao mínimo, né, ao mínimo possível, exatamente para aquelas pessoas que necessitam poderem fazer a sua parte, né? Então, toda essa questão me parece que coloca em xeque o que eu estou chamando aqui de modo de vida burguês, né? Relacionado aí, eu elenquei aqui uns 4 traços interessantes para a gente pensar essa questão do modo de vida burguês de uma maneira mais ampla, né? Eu chamaria de uma situação material, a questão da economia e o modo como essa economia, hoje em dia, ela segue o caminho da globalização, né? Então, uma economia globalizada, em que você tem quantidade de indústrias, produtos e serviços, comércio de uma maneira geral, viagens, intercâmbios, todos eles interconectados entre essas nações. Com a pandemia, você tem uma relativa crise desse sistema, né? Em que medida foi possível continuar
com esse sistema a sua rotina, sendo que você tinha aí diversas restrições de vários países, restringindo as suas fronteiras, restringindo o seu intercâmbio aí entre diversas sociedades com índices mais altos de contaminação, né? Por outro lado, você pode dizer que tem uma situação formal desse modo de vida burguês, e eu entraria nessa situação formal, a questão legal da coisa, né, dos direitos humanos e do modo como, por exemplo, uma crise que a gente já estava vivenciando, que era a crise das fronteiras, a crise da xenofobia, estava muito crescente isso, inclusive por causa das questões da crise da Síria, como é que a pandemia ela intensifica isso, né? Intensifica exatamente por causa da necessidade que diversas sociedades vão ter de fechar as suas fronteiras por motivos sanitários, e como é que isso, em algumas sociedades, se incorpora num discurso nacionalista, né? De novo, nós vemos aí, em certa medida, ressurgir um discurso nacionalista, tanto em vista dessa situação material que eu apontei, no caso da economia globalizada, né, de tentar proteger a sua própria economia, como era, por exemplo, o que estava sendo apregoado pelo presidente dos Estados Unidos, enfim, derrotado, né, e a situação formal, né, de fronteiras, de direitos humanos, de luta pela possibilidade, né, de você aí garantir determinados direitos a estrangeiros que vêm de fora. Tudo isso foi, de certa maneira, intensificado pela situação da pandemia. Eu diria aí que tem um outro traço, né, um terceiro traço desse modo de vida burguês, né, que foi, em certa medida, impactado pela pandemia, que eu chamaria de uma situação ética, né? O que é essa situação ética? A questão da relativa comodidade que nós tínhamos para consumir, né? Nós, basicamente, somos uma sociedade de consumo, o tempo todo girando numa roda de samsara, de trabalhar para consumir, e dificilmente, né, se foge dessa regra, esse trabalho e consumo, né, meio que consome a vida das pessoas, né, dentro do sistema, desse modo de sistema, a gente acaba não encontrando fugas, e aqueles que encontram fugas acabam sendo, em certa medida, párias dessa sociedade, porque, grosso modo, o modo como a sociedade se regula, ela sempre se regula em vista do consumo. E eu acho interessante a gente pensarmos em termos de consumo, só fazendo uma parte aqui, porque isso me veio há pouco tempo, pensando em relação à teoria de conspiração, né, e toda essa coisa de dominar o mundo, né, diversas teorias. Hoje nós vivemos a era das teorias de conspiração, né? Claro que sempre existiram teorias das conspirações, mas parece que hoje em dia existem várias, e elas, em algumas vezes, elas se juntam, em outras vezes elas meio que se afrontam, mas você tem aí terraplanistas, tem os antivacinas, tem de tudo, e um deles é daqueles que, vamos dizer, do governo mundial, né, daqueles que vão tentar governar as sociedades, né, e aí uma das justificativas para não se tomar a vacina, por exemplo, seria que essa vacina ela traz como consequência determinados efeitos colaterais para o DNA, já até falaram isso, né, da questão do DNA, modificação do DNA, uma descoberta da ciência, né, que é a possibilidade de você produzir uma vacina utilizando o RNA do vírus, ela é colocada no discurso conspiracionista como oferecendo a possibilidade de que, por meio dessa vacina, você modifique o DNA do ser humano, né? Ou seja, a modificação do DNA é do vírus, né, de fazer com que o vírus ele possa ser utilizado para a produção de anticorpos em nós, e acaba que o discurso ele se transforma, né, no sentido de uma modificação do nosso DNA. É claro que isso sempre teve, né, eu estava resgatando esses discursos da época da revolta da vacina, né, e é muito parecido, né, uma coisa assim impressionante como a história ela tende a se repetir diversas vezes.
A grande questão que me parece aí, com relação a esse mundo que nós vivemos consumista, é que a maneira como nós nos relacionamos em termos de propostas governamentais em certa medida, aquelas que nos garantem continuar sendo consumidores, né? A grande questão aí, me parece, dessa situação ética da pandemia é que, em alguma medida, ela nos trouxe a dificuldade de nós continuarmos sendo consumidores. E muitas pessoas se sentiram ofendidíssimas com isso, né? Deslocadas do seu papel existencial, na medida em que elas não têm mais aquela disponibilidade para trabalhar como estavam trabalhando antes e para consumir como estavam consumindo antes, né? Isso tem um lado positivo, né? Eu falei antes do aspecto da reflexão que ele nos provoca, mas tem um lado positivo de várias pessoas descobrirem várias coisas que antes não estavam fazendo, que poderia ser feito, né? Esse impacto na existência de inúmeras famílias que começaram a se falar, tem outras que começaram a se odiar mais ainda, né? Mas tem muita gente que começou a ter um apego maior pelos seus familiares, ter uma vivência maior em casa, tentar conjugar trabalho e família de uma maneira mais leve, digamos assim, né? Embora seja muito difícil a questão desse trabalho em casa, do home office, mas tudo isso tem, me parece, né, a possibilidade positiva de nos incomodar, né? De fazer com que a gente repense esse modo de vida que a gente vinha levando. Essa questão da pandemia, em termos de oferecer para a gente uma provocação, um certo deslocamento, né? Tira da gente aquele papel que a gente tinha dentro desse sistema de mero trabalhador e consumidor, né? Aqui, consumidor, já estou colocando no âmbito do lazer também, tá? Então, quando a gente está em lazer, a gente está consumindo, de certa forma. Então, trabalho e consumo de certa maneira, o pêndulo, né, no qual a existência humana era vivenciada antes da pandemia. E com a pandemia, parece que essa crise desse modo de vida, ele se amplia, né? Ele se amplia a ponto de se escancarar, a ponto das pessoas perguntarem, afinal, que tipo de vida era esse, né? Claro que outros vão dizer, eu quero o mais rápido possível retomar a rotina, ou seja, aquela anterior, né, de ter o mesmo ritmo de trabalho e de ter o mesmo ritmo de consumo, mas, de algum modo, a reflexão ética que fica para muitas pessoas afinal, que tipo de papel eu estava desempenhando nessa configuração sistêmica dessa sociedade. E, por fim, um traço que eu diria de uma situação política que vai de encontro ao ideal de progresso, né, que geralmente se alimenta em termos de sociedade, de pensarmos, afinal, se nós estamos progredindo ou regredindo, né? Eu já trouxe aqui diversos elementos que parece indicar que, na verdade, a gente regride em muitos pontos, né? Como, por exemplo, essa avalanche de teorias de conspiração, a própria esse próprio renovo do discurso anti-vacina, tudo isso nos coloca em questão se, afinal, nós estamos progredindo ou não, que tipo de progresso é esse, né? E mesmo que a gente pense em progresso tecnológico, né, como, por exemplo, a possibilidade de uma vacina ser feita em um curto prazo, como nunca antes houve, né? Que tipo de progresso significa isso e até que ponto esse progresso ele não traz os seus reveses de atraso, né? Quais são os impactos de retrocesso que a gente tem aí em diversas situações que a própria pandemia ela escancara, né? A redução, né, do ritmo de produção, de consumo, de trabalho, de vivência das pessoas antes da pandemia. Durante a pandemia, parece que o ideal, né, de progresso, daquilo que a gente almeja como futuro, colocado em questão no momento em que a gente percebe que tudo isso, de uma hora para outra, para, né? A gente vê o mundo parar
por causa de um vírus, sem se dar conta de se, afinal, a gente está seguindo o caminho certo, né? Esse era um primeiro ponto. Eu tenho um outro ponto também. César, você está me ouvindo? Eu estou achando que... Será que caiu a conexão do César? Vamos aguardar uns minutinhos, então, ver se ele retorna, porque eu acredito só que foi um probleminha momentâneo. César, se você está me ouvindo, você sai e entra da sala de novo, que normalmente resolve. Vamos ver, tentar entrar em contato com o César, para ver se a gente resolve a situação. Eu acho que ele está entrando de novo, gente. Ele vai entrar já já. Até lá a gente fica aguardando só um pouquinho, porque essas coisas da tecnologia ocorrem, né? Faz parte desse. Diz aqui, está reconectando. Pronto, essas coisas do novo normal, né? Infelizmente faz parte. Eu vou dizer para ele aqui, fica tranquilo, estamos te esperando. Isso acontece e faz parte desse momento, né, dessa readaptação, de certa maneira, né, nós estamos nos readaptando também, como o César bem falava, tem coisas, inclusive, sobre as quais ele falou que eu achei muito interessantes, que depois eu quero comentar com ele, mas eu acho bem mais cortês e bem mais gentil que a gente possa esperar ele terminar a ideia dele, né, terminar de explicar o que ele se propôs a falar, e depois a gente possa entrar nesse debate, que parece que vai ser bem legal, e que eu não esperava outra coisa, porque o César é uma pessoa fenomenal e um grande profissional. Vamos ver, então, diz ele que caiu a internet dele mesmo, ele está reconectando e vai já já entrar na sala, e nós ficamos uns segundinhos no aguardo. Tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Eu disse aqui que isso faz parte, né? Faz parte desse momento, e segue o baile. Tu aí. Você está me ouvindo, nosso César? novo normal. Estou ouvindo. Pois é, eu falei exatamente. Estamos vivendo o tal do novo normal, né? Então, se a gente tem que esperar, vamos esperar um pouquinho, não tem nenhum problema. Eu coloquei na minha rede de dados aqui, porque o Wi-Fi pifou. Uai. Não Pronto. sei o que houve. Então, passo logo a bola para ti, para tu poder seguir falando e não gastar tantos teus dados assim. Tranquilo. O segundo ponto que eu ia tentar enfocar aqui, além dessa questão da crise
do nosso modo de vida burguês, né, que acaba entrando escancarado aí por causa da situação da pandemia, ou seja, escancarado no sentido de diversas linhas de tensão que eu levantei aqui em termos de 4 linhas de tensão que foram colocadas por essa situação da pandemia. Na verdade, a pandemia ela traz uma intensificação dessa crise, no sentido de não só favorecer uma perspectiva de reflexão acerca disso, mas também de pensarmos nos efeitos que a própria pandemia desencadeia para ampliar essas tensões, né, nesses 4 traços que eu tentei traçar. Um outro aspecto que eu queria trabalhar, que eu trabalhei recentemente num artigo, com relação à liberdade, né, e o modo como, em certa medida, a pandemia nos trouxe o problema da reflexão acerca da liberdade, dos limites que a liberdade pode ter enquanto exercício da cidadania. Tá? Essa crise do eu, essa crise da subjetividade, em termos existenciais, né, ela se processa de um modo bastante intenso, quando a gente se sente coagido, né? Quando a gente se sente preso, quando a gente se sente aprisionado por uma determinada lógica que não ou pelo menos não condiz com aquilo que a gente deseja. Porque parece que a gente alimenta um certo conceito de que a liberdade é um laissez-faire, né? Um deixe fazer e você pode fazer tudo aquilo que quiser, sem a preocupação com a responsabilidade. E me parece que o que a pandemia trouxe, em termos de nos oferecer uma reflexão com relação à tensão que nós vivíamos em termos de liberdade, é exatamente escancarar o conflito que nós temos, que ainda temos, e que isso no Brasil de uma maneira, vivenciado de uma maneira impactante, que é a oposição entre a liberdade do que eu quero fazer e aquilo que é melhor para a sociedade, né? O que eu tinha comentado, né, com relação às pessoas seguirem os protocolos de segurança sanitários, o modo como as pessoas compraram ou não a possibilidade de ficarem em casa, o modo como as pessoas respondem às políticas estatais, e, em contrapartida, o modo como os estados foram respondendo ao avanço da população em não responder a determinadas indicações sanitárias, como essa oposição entre Estado e indivíduo, né? Como essa oposição entre liberdade individual e bem-estar social, ela se tornou agravada com a situação da pandemia, né? E a ponto da gente pensar, da gente ver aí diversas situações em que as pessoas defendiam mesmo o direito de ir e vir ao seu bel prazer, tem a possibilidade, sim, de abrirem o seu comércio, então abrirem o seu estabelecimento, no momento que quiser, na hora que quiser. Essa afronta em diversos governos foi ofensivamente evitada por determinados regimes mais rígidos, né, eu diria mais austeros, como, por exemplo, o governo de São Paulo, colocando mesmo barricadas, colocando o poder policial e militar em jogo para poder fazer cumprir a lei, né? Essa situação que a gente vivenciou, né, de quase um conflito civil, mostra a dificuldade que nós temos de lidar com o conceito de liberdade. Mais um conceito de liberdade que corresponde à responsabilidade do cidadão, né? A ideia que eu tive em trabalhar no texto que eu publiquei foi exatamente mostrar que liberdade sem responsabilidade, ela se anula. No momento em que eu quero fazer tudo aquilo que eu quero, eu não levo em consideração o efeito ético da minha decisão, né? E uma ação, ela só é ética se ela levar em consideração aquilo que eu quero, ou seja, aquilo que me motiva, mas também os efeitos e as consequências dessa ação, né? E esse efeito e essa consequência, ela está no âmbito social, ela está no âmbito do comum, né? Então, se a gente pensa o efeito da liberdade
como sendo a responsabilidade por aquilo que eu faço, é inegável que ao brasileiro faltou muito em termos de responsabilidade para lidar com a liberdade que nós temos, né, assegurada por direito. E aí me parece que a própria liberdade, enquanto assegurada como um direito, entrou em crise, né? Você vê aí, por exemplo, eu trouxe a questão da sociedade oriental, a chinesa, sobretudo, né? E o modo como esses regimes eles trabalharam a questão da contenção dos casos de Covid, né, do modo como a sociedade era, em certa medida, contida, né, nos seus afazeres sociais, o modo como as sociedades ocidentais lidaram com isso, tendo que encarar a questão da liberdade como essa liberdade mais ampla, né, de você não ter responsabilidades sociais, como é que as sociedades ocidentais acabaram se atrasando no enfrentamento dessa pandemia, né? Como é que determinadas sociedades que tinham uma responsabilidade muito maior em termos de liberdade, em termos de compromisso com o bem público, como essas sociedades tiveram uma resposta mais imediata, né? Ou pelo menos menos agressivas, né? Como a gente viu em diversos outros casos em que a sociedade se digladiava entre o seu direito à liberdade e um governo que, às vezes, não sabia muito bem o que fazer, para ou direcionar essa população para uma coletividade, para uma ação mais coletiva, ou então acabava insuflando essa sociedade para que elas fossem realmente livres, né? Como aconteceu aqui no Brasil, a gente vê aí um governo que não levou a sério as medidas de restrição, de contenção, e acabou estendendo bastante os efeitos negativos da pandemia. Então, a própria colocação da liberdade, do liberalismo, né, de um modo geral, aí voltando à questão da economia, em que medida esse sistema que a gente está inserido, né, que a gente alimenta enquanto valor, de uma liberdade desregrada, de um laissez-faire que parece abrir mão do compromisso com o coletivo, com a comunidade, em que medida a pandemia também não escrachou essa situação, em que medida ela não tornou essa ferida mais aberta, mais exposta, porque de fato é uma ferida, não dá para negar. É interessante ver como é que Hegel, por exemplo, antes de Marx, já havia colocado o problema da sociedade capitalista e o modo como o Estado é convidado a ser esse guardião da comunidade, né? Contra essas liberdades individuais que o próprio Estado autoriza, justifica, né? Existe uma contradição aí inerente ao Estado capitalista, que é exatamente, ao mesmo tempo, assegurar a liberdade dos cidadãos e permitir que essas liberdades, ou pelo menos evitar que essas liberdades não interfiram na coletividade, né? Ou não gerem os efeitos negativos para a coletividade. Então, essa tensão que já existia, que o Hegel já via no século XIX, em que medida essa tensão ela não foi intensificada, né? Essa tensão foi intensificada com a pandemia, né? Me parece que esses dois fenômenos, né, tanto a questão do modo de vida burguês, né, que aí colocava o cidadão cumprindo um papel de trabalhador e consumidor, ele se sentiu incomodado, né, foi deslocado do seu papel e, portanto, isso gerou uma crise existencial. Do mesmo modo que a gente pode dizer que a pandemia ela trouxe para a gente uma crise do paradigma da liberdade, né, e do liberalismo, em última análise, como sendo um valor, né, e em que medida a gente poderia defender a questão da liberdade individual como um valor sem esbarrar no bem público, né, sem esbarrar no bem comum. Porque algumas outras sociedades, e aí eu falei da China, né, em que medida a China também, tomando determinadas medidas mais austeras, ela não acaba atropelando determinadas liberdades que nós temos na nossa sociedade asseguradas. Então, esse conflito, né, entre a austeridade estatal e a liberdade individual, me parece,
ela deve ser regida, ou pelo menos orientada, pela responsabilidade com o bem público, né, com o bem comum e com a coletividade. E isso foi o problema que a pandemia trouxe, né? Em que medida nós estamos realmente comprometidos com o bem público, com a coletividade, com o outro, no momento em que eu penso a minha própria liberdade. E aí, para fechar, me parece que essas duas situações, tanto da perda de referência do papel no modo de vida burguês e do conflito do valor da liberdade, trouxe para a existência humana uma espécie, e aí, de um modo geral, né, a gente não pode falar que todas as pessoas vivenciaram isso, claro que muita gente está passando pela pandemia de formas variadas, mas me parece, de um modo geral, que essa situação nos colocou um paradigma, né, acerca dessas duas tensões que nós já alimentávamos sem saber, que é o paradigma da consciência do que nós somos e daquilo que nós queremos, né? Parece que aquilo que estava inconsciente, ou pelo menos mecanizado, no modo de vida que a gente levava e com o tipo de valores que a gente tinha, me parece que com a pandemia isso veio à tona, né? Veio à tona de um modo para trazer à consciência que tipo de justificativas a gente pode dar para continuar nesse modo de vida ou não, que tipo de argumentos a gente pode dar para valorizar e continuar valorizando esses valores que a gente assumiu como sendo valores importantes humanamente, e que tipo de basta a gente deve dar e que tipo de orientação a gente deve fazer para seguir outro caminho, né? Então, me parece que a crise existencial, né, ou a possibilidade de uma crise da subjetividade intensificada pela pandemia vai de encontro à possibilidade de pensarmos num futuro a partir desse presente que nós vivenciamos, né? E esse futuro, que hoje em dia a gente brinca dizendo ser o novo normal, né? Na verdade, acaba ocultando, né, uma coisa que a professora Rauletti gosta muito de dizer, de que a gente não vivia no normal, né? Então, dizer que algo é um novo normal, na verdade, é dizer que antes tudo estava normal, a rotina estava encaminhada e a gente acabou vivenciando uma coisa que perturbou a rotina, né? Sendo que, na verdade, a gente não vivia um normal, né? A gente estava preso a um determinado papel num sistema, valorizando determinados valores que poderiam entrar em contenda com outras tarefas para a sociedade, e o que a gente vê com a pandemia é que tudo isso sobe, né, a consciência, vem à tona no sentido mais grosseiro da tensão, né, no sentido mais intenso dessa tensão. E eu acho que a grande questão colocada pela gente é sabermos, afinal, quais são os rumos que a gente vai dar enquanto, não só seres humanos, né, portanto, enquanto humanidade, enquanto dotados de possibilidade de refletir sobre aquilo que nós somos, mas também enquanto sociedade, né, que tipo de resposta a gente vai dar para que a gente possa sair dessa situação de uma maneira mais humana, né? Ao contrário do que parece ser, né? Eu não sou tão otimista de achar que a gente vai sair dessa de uma maneira melhor, mas me parece que muita gente vai pensar melhor sobre isso e muita coisa vai poder ser refletida de uma maneira melhor a partir dessa situação terrível que a gente está vivendo da pandemia. Mas era isso que eu queria trazer, assim, só para a gente começar a nossa discussão, a nossa conversa. Nossa, César, adorei. Gostei muito do que tu falasse, muito, muito mesmo. Fez eu pensar várias coisas, assim, enquanto tu estava falando, né? E aí, claro, eu gostei muito dessa separação, dessa divisão esquemática que tu fazes, né, entre o papel do indivíduo, enquanto indivíduo, né, esse lugar do indivíduo e esse reflexo, esse espaço, como ele se enxerga nesse espaço do social, né, esse embate com as formas de vida que foram dadas como tradicionais ou convencionalizadas, né, e como ele se enxergou nesse lugar diante dessa situação
das perdas de possibilidades muito bem colocadas por ti, a situação material, a situação formal, essa ideia de progresso, a ideia do consumo, né, todos esses elementos que tu foste colocando, e por outro lado também, como isso tem tudo a ver, né, com essa percepção liberal de que isto é liberdade, né, de que isto é a liberdade, né, poder consumir, poder ter as condições materiais e galgar as condições materiais que nós desejamos enquanto indivíduos, de uma perspectiva liberal econômica, ser liberal, né, poder ser livre, né, ter liberdade. E aí, claro, é interessante porque a gente vê o quanto essa forma de vida, né, e tu colocas isso muito bem, como essa forma de vida, ela pode ser atravessada rapidamente por algo que mostra o quanto inócua, o quanto rarefeita. Fútil, às vezes, né? Exatamente. A beira ao fútil, né? Quanto ela beira ao fútil, né? O quanto isso, na verdade, não nos leva a elementos que têm a ver com a nossa existência, né? Com aquelas questões que têm a ver com, afinal de contas, aquela perguntinha desgraçada, né? Que a gente passa a vida inteira respondendo e não responde. Quem sou eu? Isso não tem nada a ver com quem eu sou. Né? Não tem nada a ver, porque no final das contas, em um dado momento, aparece um vírus que tu nunca enxergou, que tu não vai enxergar, que está matando um monte de gente, que está levando um monte de gente para o hospital, né? Que está mudando a vida das pessoas de uma maneira, bom, em questão de, falando das nossas vidas como professores, o que em questão, eu me lembro que inclusive eu dei o último dia de trabalho, eu dei uma carona para a Raquel em casa. Não sei se tu vai se lembrar, tá? Acho que a última pessoa da UEAP que eu vi, assim, né, saindo do trabalho foi a Raquel, né, que a gente foi junto para casa e tal, e depois a gente via ali de passada, né. A gente vai ver que a nossa vida, assim, uma semana, 2 semanas, a gente estava dando aula, a gente estava trabalhando, a gente estava começando um semestre, e aí começou aquela conversa, olha, a coisa está apertando, olha, está ficando complicado, olha, está na hora de fechar, olha, reunião dos conselhos superiores, vamos fechar, vamos parar tudo, porque não pode seguir. E nós nos vimos em meio a uma hipótese de que a gente ia começar a viver normalmente, né, o nosso semestre, trabalhar feito, né, da forma como a gente trabalhava e tal, e a gente foi para isso, não, agora a gente tem que sobreviver primeiro, né, tanto ver. É muito interessante isso que tu coloca e nos mostra o quanto existem elementos, né, dessa vivência, né, que tipo de sociedade tu colocas, né, o tipo de sociedade, em que medida eu posso defender a liberdade como um valor, um bem comum, né, mostra a nossa infantilidade, né, a nossa falta de maturidade enquanto sociedade, para nos percebermos como agentes da sociedade, né, como cidadãos, como partes de um projeto, né, que quando nos deparamos com uma situação dessa, alguns começamos a ver a importância, né, desse projeto coletivo, e outros se arraigam de uma maneira absurdamente louca a uma individualidade que mostra que nós vivemos ainda um projeto de sociedade muito imaturo. E por que eu penso nisso, né? Eu penso nisso, inclusive, também, e aí eu te trago uma coisa, eu tenho usado isso aqui como uma espécie de panteão para as questões que eu me levanto ao longo do dia, e aí eu trago para as pessoas depois, entendeu? Tá? Tá ótimo. Esses dias eu estava pensando, aliás, eu tenho pensado reiteradamente sobre isso, que é o seguinte, né? O quanto nós somos permissivos, e tem a ver com todos esses elementos que tem a ver, inclusive, com a situação formal, especialmente com esse aspecto formal que tu falas do modo de vida burguês, né? O Brasil é especialmente permissivo, né, enquanto país, porque se nós formos observar, muito embora todas essas barricadas e todas essas tenham durado relativamente um tempo razoável, digamos, né? Mas se nós formos ver como isso é desempenhado em países da Europa, nós vamos ver o quanto nós somos permissivos. Como somos condescendentes com as falhas morais dos outros, né?
A Europa, esses dias eu estava vendo vejo notícias ao longo do dia, mas eu estava vendo uma matéria que falava, por exemplo, que na França, se tu saíres agora, tu paga não sei quantos euros. Na Itália, desculpa, não era na França, era na Itália. Tu paga não sei quantos euros de multa, porque se tu não justificares a razão, se é uma razão vã, né? Se não tem boa razão para sair para a rua. Eu me questiono, isso aconteceria no Brasil? Claro, isso é uma hipótese idiota, né, que eu estou levantando, mas nós não temos, o quanto nós estamos ainda incapazes de nos vermos como, inclusive, respondentes, né, de responder a um governo. Porque tu falavas aí, e aí eu te levanto isso para a gente poder discutir, quem sabe, também dessa perspectiva formal, que eu achei bem legal. Tu falavas assim, a sociedade se levantou quanto o governo. Claro que tem elementos econômicos, tem elementos especialmente econômicos que envolvem aí, elementos que envolvem aspectos da condição de vida social das pessoas, tem N coisas que estão por trás dessas questões, tá? Mas tu falavas assim, porque, por exemplo, em São Paulo teve barricadas, teve isso, e a sociedade começou a se levantar, né? Mas nós vamos ver que, sim, as pessoas mais pobres, os mais miseráveis, sim, estavam bastante indignados, e com boas razões, inclusive, né, para dizer isso. Mas nós vemos que os movimentos, os supostos movimentos de rua, né, aliás, os movimentos de rua, que eram supostos movimentos em prol da liberdade das pessoas, eram, em sua grande maioria, pela classe média alta. Sim. Né? Então, assim, claro, que tipo de modelo de sociedade a gente está se propondo a construir, pensando que se a gente não consegue nem chegar a entrar em acordo com o Estado, né? Que tipo de modelo de sociedade se a gente não consegue entrar em acordo com o Estado? Não sei o que tu acha, se eu estou viajando, o que tu acha, eu tenho pensado sobre isso. Não, bacana essa ideia. Você trouxe, antes de falar da permissividade, uma coisa que me remeteu à educação, né? Me parece que o modo como a gente lida com a liberdade, o modo como essa coisa é entendida junto aí com o liberalismo, de uma maneira libertina quase, né? De uma forma em que o Estado tem que me garantir em tudo aquilo que eu quero fazer, né? A prerrogativa do Estado é me permitir ter a condição de segurança, a condição de bem-estar, para que eu possa fazer aquilo que eu quero fazer, né? Não importa quem é que eu prejudique ou não. O que falta na reflexão com relação a essa questão da liberdade é exatamente pensar que no momento em que eu quero a liberdade sem freios, né, ou a liberdade de fazer simplesmente aquilo que eu quero, eu acabo eliminando o próprio fundamento dessa liberdade, no momento em que eu abro mão daquilo que fundamenta a sociedade, que é o Estado, portanto, o bem comum, né? Se eu estou dizendo que é o Estado que me fundamenta essa liberdade, e eu quero que ele me fundamente a ponto de me permitir fazer o que eu quero, eu vou esbarrar na liberdade de outras pessoas que querem o mesmo, né? E que tipo de Estado é esse que me permitiria fazer tudo aquilo que eu quero e estender isso a todo cidadão, né? Isso é a própria destruição do Estado e, portanto, a própria destruição do fundamento dessa liberdade. Então, me parece que o modo como se vive a questão do valor da liberdade e de como isso é relacionado a esse papel que eu chamei de vida burguesa, né, de trabalho e consumo, como é que esse valor ele falta em termos de reflexão. E, portanto, isso a gente acaba pensando no quanto nos falta em termos de educação, né? De podermos pensar, afinal, qual é a nossa responsabilidade social, né? A gente é muito... a gente tem, né, o Sérgio Buarque tornou isso já famoso, né? Aquela questão do homem cordial, do modo como a gente tem uma responsabilidade, mas com relação aos nossos, né? Com relação aos nossos familiares, aos da nossa casa, ou da nossa parentela, ou então os nossos amigos mais próximos, e
vai até aí, né? Para enxergar, é como se a gente levasse em consideração que o próximo é só aqueles que estão no nosso círculo mesmo, né? São os mais próximos mesmo, exatamente. E não aquele que é o meu semelhante, né? E não aquele que está partilhando do mesmo bairro que eu, da mesma cidade que eu, do mesmo país que eu. Então, veja, essa forma de encarar a coisa, né, de uma maneira muito familiar, digamos assim, mas no sentido não bom do termo, mas no sentido negativo, ou seja, de trazer a coisa para um aspecto que é muito individualista, né? Não no sentido só individual, mas também no sentido individualista da coisa, que acaba prejudicando essa inter-relação dos sujeitos na sociedade. E o modo como a gente vai encarar a questão estatal, né? Então, a questão, inclusive, daqueles que estão no Estado, né? Me parece que a gente tem aí um outro problema também, que é dos indivíduos que ocupam a função estatal, né? Ocupam a função de governo. Até que ponto eles, orientados por uma perspectiva familiar, né, nesse sentido negativo que eu estou trazendo, de uma individualidade, de um individualismo, melhor dizendo, como é que eles acabam não pensando simplesmente no interesse próprio, né? Então, é muito comum pensar assim, mas o governador tal está fazendo isso em vista da eleição futura, né? O outro prefeito está fazendo isso na cidade porque ele agora quer se reeleger na eleição. Determinadas medidas não estão sendo feitas por causa da eleição que está tendo. Depois que passou a eleição, aí veio à tona, né? Então, tem essa dinâmica também da gente perceber que, inclusive, o Estado, ele é cooptado por essa prática individualista, né? A gente acaba... Como é que a gente se comportaria frente a uma perspectiva estatal, né? Que aí, no caso, perspectiva estatal, que eu estou querendo dizer, a do bem público, né? A do bem comum. Que tipo de perspectiva a gente poderia ter de se portar frente a esse governo, a essa referência estatal, sendo que aqueles mesmos que estão no Estado o olham como uma parte do seu quintal, né? Como é que a gente pode ter, afinal, uma visão mais ampla do bem coletivo e do bem público, sendo que aqueles que ocupam a própria função pública acabam não tendo essa perspectiva, né? É muito comum, por exemplo, fazer essas relações entre ética e política, né? E dizer, você está querendo que o político não seja corrupto, né? Mas você é corrupto quando faz lá o suborno com o policial, né? Tentando fazer um paralelismo, né, entre a ética do cidadão e a ética do político, né? Quando, na verdade, as duas são diferentes, as duas são separadas, mas a gente percebe que o mesmo individualismo acaba prevalecendo, tanto numa esfera quanto na outra. O que está em jogo aí não é nem tanto a questão da corrupção, né, que acabou não sendo falada, né, hoje em dia, não sei se você reparou, mas parece que a corrupção acabou no Brasil, né, quase ninguém mais fala. 3 meses que a gente não fala em corrupção, acabou. Quase ninguém mais fala de corrupção, né, eu acho que acabou, né, graças a Deus. A grande questão é pensarmos em que medida esse individualismo, né, que traz sempre as questões para o âmbito familiar, para o âmbito mais próximo dos meus apadrinhados, ela não é o ponto principal dessa negatividade que a gente está tentando enfocar aqui, né, da negatividade da liberdade enquanto libertinagem, né, enquanto alguma coisa que não pensa nessa responsabilidade com o bem público, né? É muito interessante que esse homem cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda, ele é familiar, né? Então parece que é uma coisa assim, todo mundo, alguns, né, que ouvem o conceito, acabam pensando que é uma coisa muito bacana, né? Poxa, nós tratamos as pessoas com coração, né? Porque cordial vem de coração, né? Dá esse sentido de uma coisa afetiva, emotiva. Ou seja, é uma coisa que a gente traz para o nosso íntimo, né? A gente participa com essas pessoas como sendo da nossa família. Qualquer pessoa que a gente conheça, está na rua, a gente acaba trazendo para o âmbito mais íntimo, né, mais familiar. Mas tem um aspecto que o Sérgio Buarque de Holanda destaca, que eu acho muito interessante, que vai ao encontro dessa questão da individualidade, que a gente está tentando trabalhar aqui, porque ele fala que
Ao que parece, esse nosso debruçar-se sobre o outro como sendo um familiar provoca um esquecimento do que nós somos, né, da nossa referência enquanto indivíduo. Né? Então, o que move, na verdade, essa individualidade, né, esse individualismo no sentido negativo do familiar, de tornar tudo apadrinhado em termos daqueles que são meus contra os demais, né? Ele acaba sendo alimentado por uma falta de consciência de si, né? Essa consciência de si como alguém profundo, como um ser humano dotado de liberdade, com responsabilidade, dotado de vontade, que se referencia a determinados valores, e esses valores têm que ter âmbito coletivo, âmbito social. Me parece que a contraposição entre individualidade e individualismo está muito bem traçada aí pelo Sérgio Buarque de Holanda, com essa noção do homem cordial. Né? À medida que a gente se debruça, a gente parece se debruçar com o outro, ele tem até uma expressão, né, que a gente sempre está com os outros, né? Ou melhor, a gente sempre está nos outros e não com os outros, né? A gente não é uma pessoa que convive com outras pessoas, mas a gente se entrega de tal modo à convivência que a gente se perde, ou melhor, a gente se esquece de si mesmo. Né? Esse se esquecer poderia parecer uma contradição, né? Como é que eu estou falando de individualismo se a gente é esquecido de si mesmo? É porque não é um esquecimento no sentido de nós não pensarmos em nós mesmos, né? Ou seja, de sermos altruístas. Né? Na verdade, nós somos tão egoístas que nós aplicamos a nossa personalidade para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? que estão nesse âmbito familiar. E o que nós esquecemos é exatamente a nossa condição de pessoa, de ser humano, portanto, de alguém que tem uma liberdade com responsabilidade social, né? Com responsabilidade coletiva, com responsabilidade comum. Né? A gente é uma pessoa que precisa conviver, né? Ou seja, viver em coletividade. O que a gente acaba pensando é simplesmente no viver, às vezes no sobreviver a todo custo, né, como a pandemia acabou mostrando para a gente, e essa falta de convivência, ela se deve exatamente pela falta de um debruçar-se maior sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nos constitui enquanto seres humanos. Acabamos nos enganando com relação àquilo que nós somos, porque desempenhamos determinados papéis que a sociedade nos coloca sem uma referência àquilo que realmente nos constitui, né, enquanto seres humanos. Então, quando a pandemia nos tira dessa situação essa situação sistêmica, né, de cumprir o seu papel de liberalismo, você acaba tendo aí uma ameaça àquilo que você acha que é a sua liberdade, né? As pessoas acabam sentindo-se ameaçadas no tipo de conceito de liberdade que elas acham que têm, né? Ou seja, muita gente falava assim, né? Eu tenho o meu direito de ir e vir. Como assim o Estado não vai me dizer que eu não posso sair de casa, né? Mas veja, quem te garantiu o seu direito de ir e vir é o próprio Estado, né? Então, a responsabilidade coletiva e comum, social, portanto, é que vai corroborar a possibilidade de você exercer esse direito ou não. A gente esquece dessa responsabilidade que existe com relação ao Estado como garantidor desse direito, né? E aí me parece que essa contradição tem uma questão com a falta de educação, né? Me parece falta de educação aqui no sentido amplo do termo, né? De pensarmos a falta de reflexão mesmo que a educação promove no momento de refletirmos acerca do que é uma pessoa humana, né? E aí entra todas essas questões de tensão, né? De crise que eu vim apontando, né, que a pandemia acaba intensificando. Me parece que a permissividade, né, que você tentou indicar, ela pode ser entendida a partir disso, né, de que maneira, eu não sei se você concorda, né, mas de que maneira a gente acaba alimentando um individualismo, né? Concordo plenamente contigo, concordo mesmo. César, eu tenho uma bússola moral chamada Rafael Lima. Os nossos de horário, né?
Não, e é porque eu acho que também para dar o dinamismo e tal, né? Mas temos 1 hora, então eu vou te fazer uma última questão, nem é uma questão, mas e aí eu peço que tu fales um pouquinho sobre isso e depois também possa fazer teus últimos comentários. É possível pensar uma sociedade outra? Outra diferente dessa, você diz? É possível. E o que você, né, como filósofo, como ser humano, como cidadão, enxerga como um alpendre, né, um recurso, uma base de sustentação para repensar essa sociedade, para repensar esse indivíduo que vive, que achou, né, que muito interessantemente tu disseste, né, que reitera fortemente o novo normal, né, ou nós estamos saindo do normal, né, que não consegue parar para refletir, ou que, quem sabe, não tenha se dado as condições, não tenha se dado as ferramentas para pensar que o que se vivia tampouco era normal. Como fazer isso? É legal, essa é uma das questões que mais nos assola no momento que a gente entra nessa crise, né, que a gente tentou apontar aqui, né, o que a gente vai se perguntar é, afinal, como é que a gente faz para poder tentar, em alguma medida, sair dessa, né? Eu acredito que sim, é possível pensarmos em uma outra sociedade. Não acho que exista um modelo, né, ou modelos, existem modelos possíveis, né, e, na verdade, a possibilidade ela vai ser dada na vivência e na convivência. Eu acho difícil a gente pensar em um modelo e aplicar esse modelo na realidade, né? Eu não tenho essa pretensão, né? Aquilo que acham que o Platão fazia, né? Eu acho que, na verdade, é um erro que ficou para a história da filosofia, né? Quando se pensa que a república é um paradigma ideal do tipo de sociedade que nós devemos ter, né? E, na verdade, Platão não estava pensando necessariamente nisso, mas estava pensando num paradigma ético, né? Ou seja, ele não é um paradigma político, mas é um paradigma ético, né? E a leitura do Popper acaba intensificando esse paradigma ético como paradigma político de uma sociedade totalitária, né? Como se o Platão fosse o próximo Stalin ou Hitler, ou, enfim. A grande questão, me parece, que o Platão coloca é de, na verdade, pensarmos como é que nós devemos agir, né? Porque é pela ação das pessoas que a gente pensa melhor em modos de vida e, portanto, modos de vida que podem, de alguma maneira, realizar-nos enquanto seres humanos e, portanto, favorecer aquilo que os antigos chamavam de felicidade, né? Mas que a gente pode colocar, grosso modo, uma realização pessoal, né? Eu acho que a partir disso é que a gente vai construindo tecidos de convivência, tecidos de experiência comunitárias, que vão gerando novas formas de relações sociais, né? Eu sempre penso, talvez usando um conceito aí do Foucault, né? Pensar sempre uma micropolítica, né? Sempre uma coisa de baixo para cima, né? Nunca uma coisa imposta de cima para baixo. Então, não penso em um modelo de sociedade, nem teria e nem corroboro nenhum tipo de modelo social, mas penso que a gente pode, na medida do possível, intensificar as nossas relações de convivência para que a gente possa construir relações sociais diferenciadas. E essas relações sociais vão construindo espaços diferenciados e assim sucessivamente, né? Então, tudo começa da ética, né? E a grande questão, se tudo começa da ética, que era a própria questão do Platão, né, o que eu acabei trazendo para ele me favorecer aqui naquilo que eu vou dizer, é que, para uma perspectiva ética, não tem jeito, você tem que pensar em educação, né? E a educação no sentido, mais uma vez, né, no sentido amplo do termo, né? Pensarmos exatamente naquilo que faz com que os seres humanos intensifiquem a sua reflexão acerca daquilo que eles são, né? Acerca da sua constituição enquanto pessoa e enquanto ser comunitário. A questão da educação, eu já falei, então, portanto, da questão da educação, eu queria só, então,
acrescentar um outro ponto que, para poder responder a essa tua colocação aí, né, sobre o que afinal a gente poderia pensar como caminho, é que, além da educação, a gente poderia pensar em duas outras coisas, né, que corroboram a perspectiva educacional, né, porque é isso eu estou dizendo, que a educação é aquilo que fundamenta uma perspectiva mais interessante em termos de vivência ética. Como é que a gente, então, intensifica a educação, né? A gente tem dois caminhos. Me parece que um deles já está, em certa medida, bem encaminhado socialmente, eu diria, né? Eu não sei até que ponto isso vai continuar, que é o caminho da ciência, né? A gente viu aí diversas revoltas contra a postura científica, a gente sofreu aí diversos discursos contrários à instituição da universidade, o modo como se faz pesquisa no Brasil, e de um modo geral, né, no mundo, e como é que a pandemia nos trouxe, ironicamente, para um discurso contrário a isso, né? Como é que aquelas pessoas que antes veiculavam uma revolta contra o ensino e a pesquisa acabaram dando o braço a torcer, né? E aí eu não digo que são todas, mas boa parte das pessoas que davam esse tipo de discurso acabaram dando o braço a torcer para a importância da ciência, né? Então, eu acho que, pelo menos, né, eles vão ficar, pelo menos, no âmbito das ciências da saúde, né? Eu acho que, com relação a isso, eles poderiam concordar com a gente que a ciência é uma mola mestra fundamental, né? Das colunas, né, que sustentam esse edifício que a gente está chamando aqui de uma educação desejável. Mas eu acho que tem um outro que não tem sido, eu acho que não só não tem sido favorecido, como eu acho que tem sofrido o pior dos reveses hoje em dia, com relação à pandemia, que é a coluna da arte, né? A educação sustentada pela ciência e pela arte, eu acho que é o mais favorável, assim, para nos orientar para uma reflexão mais humana. E eu acho que, em contrapartida com relação à questão da ciência, né, que teve um certo avanço em termos de opinião pública, me parece que a arte não está tendo essa mesma perspectiva, né? E eu acho até que o setor artístico ele tem sofrido demais com relação a essa pandemia, né? E aí nos seus mais diversos ramos, né? Teatral, musical, literatura, enfim. O que me parece, né, isso eu tratei com relação ao meu artigo, a partir da perspectiva do Schopenhauer. O Schopenhauer é que traz essa questão da educação atrelada à arte, né, porque a arte como aquela atividade humana que move o desenvolvimento da nossa imaginação, é o que faz com que a gente tenha, né, já dizia o Aristóteles, a possibilidade de avaliar as coisas que nós devemos desejar e as coisas que nós devemos evitar, né? Tá no âmbito da imaginação a produção dessas imagens, né? Dessas representações, ou do que eu chamo hoje em dia, né, com relação a uma filosofia mais contemporânea, desses símbolos que a gente cria e que é a propriedade da arte, né? A arte é criadora de símbolos, é criadora de imagens, é criadora de representações, e são essas representações que vão movendo a gente para aquilo que é mais desejável e no sentido de ser feito, e aquilo que é mais evitável, né, ou digno de ser evitado em relação àquilo que não deve ser feito, né? As opiniões da opinião pública, a opinião dos intelectuais, de um modo geral, ela trabalha em cima do conteúdo imaginativo das obras de arte, né? E, de algum modo, a gente reflete em cima desse caldo cultural, digamos assim, né? Dessa cultura produzida sobretudo, né, fundamentalmente, pela atividade humana artística. E me parece que a situação atual, né, de um completo, eu diria, né, não diria completo, né, mas um depreciativo papel da arte, né, como importante para esse momento da gente, eu acho que ainda não foi percebido e que eu acho que deveria ser um dos elementos centrais para a gente repensar essa nossa forma de existência, né?
esse novo papel que a gente deve desempenhar nesse novo momento. E aí não digo necessariamente em termos de filme hollywoodianos, né, em termos de livro best-seller, mas digo mesmo no sentido clássico do termo, né, daquelas obras que realmente falam fundo naquilo que a existência humana traz de mais fundamental, né, portanto, o que tem de mais fundo, para poder mostrar para a gente em que medida a gente deve repensar esses valores que a gente tem assumido como sendo nossos, né? Que tipo de papel a arte poderia desempenhar nessa reflexão me parece central, assim, para a gente pensar o modo como nós podemos vivenciar novas formas de relação social, novas formas de convivência, o modo como a gente pode refletir sobre experiências passadas e como é que a gente pode trabalhar isso melhor no sentido de orientar uma opinião para o que é mais desejável e para o que deve ser evitado, né? Eu acho que esse é o trabalho da arte. A gente tem feito pouco, né? São poucos artistas. A gente tem artistas, né? Obviamente, a gente tem artistas atentos a isso, mas são muito poucos relacionados àquilo que a gente precisa, né? E a gente não vê uma opinião pública direcionada para isso, né? Eu acompanho o ramo da arte de perto, né? Então eu vejo em que medida essa coisa da arte ainda está muito atrelada à questão do consumo, né? Que eu estava falando antes, relacionado ao consumo no aspecto do lazer, né? A arte parece meramente entretenimento hoje em dia. E o que eu estou falando de arte não é necessariamente entretenimento, mas é a possibilidade de uma arte provocativa, de uma arte que faça com que a gente repense determinados valores, né? E aí sem viés de esquerda, de direita, sem viés político, né? Não estou pensando aqui necessariamente no debate político, mas no debate humano mesmo, desses valores que regulam a sociedade que a gente vive e que a gente está alimentando hoje em dia a gente tem consciência, né? Mas estava alimentando num ritmo mecânico, né? Num ritmo inconsciente. Eu acho que a partir de agora, a tarefa nossa, né, é refletir sempre em cima, e ainda que a gente não encontre, né, criações artísticas atuais que tentem pensar essa situação que a gente vive e o modo como a gente pode sair dessa, eu acho que a gente deve voltar urgentemente àqueles grandes artistas de todas as artes, né? Não só da literatura, mas também da pintura, da música, enfim, resgatar o valor da arte enquanto valor educativo, para que a gente possa, na medida em que a gente resgata esse valor, resgatar uma das colunas centrais para o papel da educação. Não por acaso, né, voltando ao nosso amigo Platão, que o Platão tentou expulsar os poetas da República, né? Por quê? Porque ele sabia exatamente o papel que a arte tinha para a educação, né? E o papel da arte é central para o modo como Platão apresenta. Vai dizer o Platão, a arte ela tem a tarefa de criar os modelos em cima dos quais nós pensamos, né? Então, a partir dos símbolos da criação artística, é que nós conseguimos elaborar novas formas de vida, conseguimos refletir melhor sobre a nossa existência, sobre o nosso papel enquanto pessoa e ser humano, para que a gente possa encontrar caminhos novos, né? Não repetir os erros passados, mas encontrar novas formas de vida, novas formas de vivência, inclusive essa, né, mediada pela tecnologia hoje em dia. Isso não é necessariamente, muita gente se volta contra isso, né, no sentido de mostrar o quanto isso esfria as relações, o quanto isso pode impactar de uma maneira negativa nas relações. Eu acho que, muito ao contrário, a gente pode tirar proveito disso, no sentido exatamente de potencializar determinadas reflexões, não só filosóficas, não só científicas, mas também artísticas, e a partir disso, favorecer um tipo de educação que vai nos orientar para essa nova forma de vida, né, para essas novas formas de existência. Então, me parece que o caminho ele é amplo, ele é aberto, ele não é fechado, muito pelo contrário, mas exige que a gente perceba a importância de determinados materiais que a gente já tem, né? A gente já tem a ciência, a gente já tem as criações artísticas, a gente só precisa utilizar esse material para criar novos rumos, né? Para criar novos caminhos. E aí, em cima disso, a reflexão filosófica vai vir naturalmente.
César, um prazer te ouvir, um prazer imenso, gosto muito de te ouvir sempre, sempre que eu posso eu ouço o diálogo, na época que a gente ainda trabalhava presencial, pegava bem um horário que eu estava indo para dar aula. Para ouvir no carro, né? E eu te ouvia no carro, eu ouvia vocês no carro, e eu gostava muito de ouvir os seus comentários, gostava muito, era sempre muito gostoso ir no caminho para a UEAP te ouvindo vocês, ouvindo a Rauliette, ouvindo todos vocês, mas casualmente, normalmente quando eu ligava, estava sendo o horário do momento do teu comentário, e agora eu estava pensando e poder, né, poder conversar contigo aqui, e que a gente possa seguindo, conversando sobre essas outras coisas que a gente estava falando nos bastidores, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu te agradeço demais por esse momento, te agradeço por tu dispor tempo para estar aqui. Eu sei que a gente está trabalhando bastante, que a gente está fazendo bastantes coisas, e tu, como sempre, não te negas a contribuir com a gente, a estar colaborando com a UEAP, e para mim é um prazer poder te ouvir e ouvir as tuas reflexões e aprender com elas também. Eu que agradeço, Dioné. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse projeto é igual o projeto do professor Caio também, né? Esse projeto tem tudo para dar certo, tem tudo para desenvolver realmente uma amplitude de reflexão, não só no âmbito do Amapá, né? Aí você já pensa por causa da internet, né, de algum modo, em uma amplitude maior, mas, claro, para o nosso Estado aqui, pensarmos nos laços mais estreitos, né, tanto da Unifap quanto com relação ao UEAP. Então, para mim, sempre é um prazer participar aqui dos projetos de vocês e estamos às ordens para as próximas. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado, valeu demais. César, de novo, valeu muito. Esse obrigado, foi o... na verdade, no primeiro, eu falei no início, sexto encontro, e eu tenho que me retificar, é o quinto encontro, tá? O César é o nosso quinto encontro, ainda temos mais 1 ou 2, se eu conseguir realmente fechar com uma pessoa que eu estou querendo fechar, vai ter um 7º, mas se não, pelo menos 6 nós teremos nesse primeiro momento, e quem sabe se, né, eu estou bem interessada, bem motivada para seguir esses bate-papos, assim, porque eu achei muito legal copiar um pouco o Caio, não copiando, mas fazendo um pouco o que o Caio também faz, mas o Caio faz muito bem, o Caio da chuva, né? Muito obrigada, foi ótimo, viu? Valeu demais. Meu querido. Eu que agradeço. Beijão. Valeu, tchau, tchau. Tchau.